Olá, meus irmãos. Meu nome é Daniela Garcia. Sou militante da Casa da Juventude, né? Uma comunidade que tem em Belém do Pará, que tem como maior objetivo, né, trabalhar a evangelização da juventude, trabalhar a evangelização das famílias, dos jovens, né? E eu estou nessa comunidade desde meus 16 anos, né? E encontrei, né, por meio desta comunidade, né, o sentido maior da minha vocação, né? E esse mês, né, é um mês muito propício para se falar de vocação, né? Na nossa igreja católica, né, o mês de agosto é dedicado às vocações. E cada domingo, né, a gente tem a graça de celebrar uma vocação, né? Então, o primeiro foi a vocação sacerdotal, né, Dia do Padre. Depois, nesse domingo agora, temos a vocação matrimonial, né? E aí simbolizada pelo Dia dos Pais. E os dois próximos, né? Um é a vocação religiosa e a outra a vocação leiga, né? E a vocação é um chamado, né? E é esse chamado que eu venho compartilhar com vocês, né? Principalmente o meu chamado, né? No dia 27 de agosto de 2022, ou seja, há quase um ano atrás, eu tive a graça de me consagrar como celibatária, né, da Igreja Católica por meio da Casa da Juventude, né? Essa comunidade que eu conheço desde 16 anos. E como se deu isso, né? Como se dá isso, né? Eu, antes, né, de saber que era esse o meu chamado maior, né? Quando aos 16 anos eu tive a experiência, né, a intimidade com Deus, eu tinha uma vida que pensava, né, e que seria o matrimônio. Essa seria, a princípio, a minha vocação. Tinha vontade, sim, de ser mãe, de casar, ter filhos, enfim. Então, eu tive a oportunidade de namorar, enfim. Fiz tudo como uma jovem deve fazer, né? E acredito que alguns que estão aí têm essa oportunidade, né? Ou de namorar, ou de pensar em casar, enfim. E assim eu vivi, né? Por muitos anos. Até que, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu comecei a perceber que Deus me chamava para algo maior, né? E eu achava que, a princípio, poderia ser somente, né, servir mais ainda na comunidade. E aí eu deixo um alerta para vocês, né? Vocês que estão na caminhada, estão começando agora, servir a Deus é um nosso chamado também. Então, assim, se você hoje não serve na igreja, né, se você não tem responsabilidades para servir, comece a pensar em ter. Por quê? Porque são esses chamados, essas responsabilidades que vai criando na gente uma vontade maior, seja para o matrimônio ou seja para a vida consagrada, né? Porque essas duas vocações todos nós somos chamados, né? Ou você pode ser virar um esposo, uma esposa, né, de um homem ou de uma mulher, ou esposa, né, de Cristo, né, com a vocação celibatária, ou a ordem, né, para os homens. Mas é esse o nosso chamado. Não existe a vocação de solteiro. Na Igreja Católica não temos. Então você precisa se encontrar, né? Ou você vai casar, ou você vai seguir a Cristo. E quando eu tive essa formação, isso mudou muito, porque eu achava que não tinha problema você ficar solteiro pro resto da vida. Só que tem, né? Porque o solteiro, ele tá solto no mundo, né? Ele parece que não pertence a ninguém. Ele não pertence a Deus e não pertence a um homem ou uma mulher, né? Deste mundo aqui. E isso, quem fica solto tá livre para tudo, livre para fazer coisa errada, livre para não se comprometer, livre para não ter responsabilidade. E sabemos que nós temos um chamado maior, né? Que é buscar a santidade, né? Lembrem também disso, né? A nossa vocação maior é o chamado à santidade. E se eu estou solto, se eu estou livre, eu não estou cumprindo aquilo que Deus nos chama, né? De ser santo, de buscar esse amor maior. E é isso que eu encontrei na minha vida. Eu encontrei um amor maior, né? Um amor maior que o da minha família, um amor maior do que a minha vida profissional, um amor maior que me contagiou, né? E que me fez abrir mão de tudo isso. Então, a vocação, ela faz a gente abrir mão de algumas coisas. Ela exige da gente sacrifício, exige da gente renúncia, exige sim da gente largar algumas coisas. E foi isso que eu fiz e tento fazer diariamente. Então, hoje eu entreguei essa vontade, esse desejo anterior de ter filhos, de casar, né, de construir uma vida matrimonial para a vida celibatária. Então, hoje, com a graça de Deus, sou diretora de uma escola onde tenho vários filhos, né, porque Deus providencia.
Você não tem que pensar assim, eu vou deixar de casar, eu vou deixar de ter filhos, né? Eu vou deixar de ter um esposo, vou viver uma solidão. A gente não vive essa solidão, porque Deus nos completa em tudo. E essa solidão que a gente acredita, né, que o mundo pode nos seduzir. O mundo pode nos confrontar com essas coisas, né? Achando que a gente é infeliz, que a gente vive uma vida que não é plena. E aí, meus irmãos, eu posso garantir a vocês que eu nunca fui tão feliz desde o dia 27 de agosto do ano passado. O quanto a minha vida é plena. E não significa que eu não tenha sacrifícios, que não tenha cruz. A cruz é o sinal do cristão. Quem não tem cruz não é cristão. Quem não sabe viver bem o seu sofrimento não é cristão, não é digno de ser chamado cristão. O cristão, o que marca a vida de um cristão é a cruz. E eu tenho as minhas cruzes diárias, mas isso não me deixa infeliz, isso não me deixa amarga, isso não me deixa com uma cara, né, de pálida, né, de quem não conheceu a Cristo, de quem não é vivo. A nossa igreja é viva, sabe? Tentem viver isso diariamente, né? Dom Bosco fala que tem duas tentações que o demônio tenta colocar na juventude. Uma é achar que a vida em Cristo é uma vida de tristeza, e a outra é dizer que a gente pode fazer isso depois, que a gente tem uma vida inteira para seguir a Cristo, a gente pode fazer isso depois. E cuidado com essas tentações, porque isso é que nós temos que afastar da nossa vida. Então saibam que a vida religiosa, a vida consagrada, a vida sacerdotal, a vida matrimonial são as vocações que Deus nos chama a viver. E eu te falo isso, meus irmãos, procure a sua vocação, procure o seu chamado e que seja logo, e não adie o seu sim, porque Deus, ele não precisa do nosso sim, mas ele se fez precisar, assim como o sim de Maria, ele também se fez precisar do meu sim, e acredito que do seu sim. Não perca tempo, faça do seu tempo um tempo para Deus, e não tenha medo de seguir o seu chamado. Que Deus abençoe.